TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Rosina de A a Z. O programa de hoje vai trazer a dúvida do seu Joaquim de Pati de Alferes. Seu Joaquim, muito obrigada pelos elogios, muito obrigada por ter enviado a sua dúvida. A TVC, a TV Correio da Manhã, está em vários canais, em várias redes sociais e em várias cidades. Em Friburgo, você assiste pelo Canal 5. Em Teresópolis, pelo Canal 21. Em Três Rios e Paraíba do Sul, pelo Canal 16. Não, Canal 3. E Pati de Alferes, pelo Canal 16. Fiz uma confusãozinha e é por isso que eu tenho que ter o meu roteirinho aqui para não errar. Você também pode acompanhar pelas redes sociais, pelo site da TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook TVC Correio da Manhã. Acompanhe toda a programação, todos os programas, e em especial o Rosina de A a Z. O nosso horário é semanal, toda sexta-feira, às 8h30, ou 20h30, ou então 8h30 da noite. E aos domingos você acompanha às 5h30 da tarde ou 17h30. Também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp DDD 24 992 95 0031 ou pelo Facebook. O telefone é WhatsApp, tá? Eu não costumo responder o Messenger e me desculpe, é muita coisa e eu não dou conta de tudo, tá bom? Bom, o seu Joaquim, ele mandou uma dúvida que não é só a dúvida dele, é a dúvida de milhões de pessoas. E ele pergunta quando que eu vou usar A com H e acento agudo no A, o A normal, sem nada, ou aquele A com acento grave indicativo de crase. Você sabe quando usa cada um deles? Então vamos lá, seu Joaquim, muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço pela sua contribuição. A sua dúvida é muito importante para todos nós. Então, seu Joaquim, vou começar explicando quando você usa o A com H e acento agudo no A. Preste atenção. O A com H a gente vai usar toda vez que a gente vai fazer uma referência a um tempo que já passou, a um tempo que já transcorreu. Ele chegou a 10 minutos. Esse A vai ser com H. Ou então, ou então, há árvores floridas na rua, como estava o ipê lindo ali na praça, aqui em Petrópolis, na Praça da Liberdade. Esse A está no sentido de existir. O outro exemplo que eu dei, há soluções possíveis. É esse A que indica que existem soluções possíveis. Se eu usar o verbo existir, eu vou falar existem soluções possíveis. Então, está combinando o verbo existir com soluções. No caso do H, com o A, do verbo haver, com sentido de existir, ele tem que ficar no singular, da terceira pessoa do singular. Então é A, H-A, acento agudo no A. E também ele há de fazer tudo isso. É um outro exemplo que eu estou dando para você. Esse ele há de fazer, eu estou usando o sentido próprio, verdadeiro do verbo haver, né? A pessoa tem a obrigação ou tem o dever de fazer. Então, ele há de fazer tudo isso. Então, eu só vou usar o A com H e acento agudo no A nessas situações. O sentido próprio do verbo haver, ou quando eu quero usar o verbo haver
indicando existir, acontecer e ocorrer, ou quando eu quero me referir a tempo passado. Cheguei a 12 minutos. Estou aqui já há 12 minutos. Esse A é com H. Há 12 anos não vou a Natal. Então, faz tempo que eu não vou a Natal. E aí, eu agora vou explicar para você o A, aquele A normal. Né? O A, só A. Aí eu tenho que falar das funções desse A. Esse A bem normalzinho para você. Então, vamos ao primeiro caso. Esse A normal, eu uso antes de palavras femininas, quando ele tem a função de artigo, aquele artigo definido feminino singular. A menina saiu. A bola quebrou o vidro. E assim eu vou usando o azinho artigo antes dos substantivos das palavras femininas. Também uso esse azinho normal quando eu estou falando de expressões de tempo, só que essas expressões querem revelar um tempo futuro. Daqui a pouco irei, onde eu irei? Irei ao mercado. Daqui a pouco irei ao mercado. Então, esse tempo é um tempo futuro, não é um tempo que passou. Então, eu uso esse azinho normal. E aí, nesse caso, esse A é uma preposição. Uso também no sentido daquele pronomezinho oblíquo, que a gente estuda na escola, que a professora faz a gente decorar. Levei-a até a porta. Esse A está substituindo a palavrinha ela, que é um pronome, ou o nome da pessoa. Levei ela fica errado. Levei-a até a porta. Então, eu acompanhei a minha visita até a porta. Então, esse azinho na função de pronome oblíquo. E o outro lá, a porta, aquele outro A antes de porta, é um artigo normal. Se fosse portão, a palavra portão, eu usaria o portão. Levei-a até o portão. Então, é um artigo sem nenhuma complicação. E o outro exemplo que eu escolhi para trazer para vocês é o A com a função de pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, aquela. E aí, escolhi a que você pediu. Então, escolhi a música, ou escolhi aquela música que você pediu. Então, ele tem uma função de pronome demonstrativo. Então, eu já expliquei o A com H, o A sem H e sem acento, e agora vamos ouvir o A com acento indicativo de crase. Preste bem atenção. Primeiro, eu vou explicar para você o que é crase. Crase é uma fusão, é uma junção. Vou dar um exemplo químico de fusão. Se eu de manhã tomo café com leite, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na xícara o café e também vou colocar o leite na mesma xícara. E aí eles se misturam. Ali houve uma fusão. São dois líquidos homogêneos que se misturam, nenhum fica separado do outro. Então está perfeito, é uma fusão. A crase, eu também faço uma fusão. Eu vou juntar o A preposição com o A artigo. E aí, está aí para você ver o exemplozinho do A comum, né? O A mais preposição mais artigo. Tá bem aí? Vou à praia. Gente, eu falo vou à praia. Tem condições de falar assim? Vou à praia. Ai, por que eu tenho que falar vou à praia? Porque o verbo ir, quem vai a algum lugar. Não tem discussão. E praia é um substantivo feminino que pede o artigo.
Então, vou à praia. Só que eu não falo assim, eu faço uma fusão. Eu misturo esses dois As e para indicar que eu misturei esses dois As, na hora de escrever, eu vou usar o acento grave, que é aquele virado no sentido contrário. O agudo é assim, o grave é assim, para indicar que ali aconteceu uma fusão. Então, eu uso o acento grave indicativo de crase. Vou à praia, com a crasezinha antes do A. E aí, quando que eu vou usar esse acento grave indicativo de crase? O primeiro caso que eu marquei, coloquei aí para vocês, é quando o verbo exige a preposição. O estudante de ensino médio, ele sabe que isso a gente estuda em regência verbal e regência nominal. O verbo ou o adjetivo, eles exigem o uso da palavra, da preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Quem se refere a alguma coisa. Quem agradece a alguém. Então, todos esses verbinhos ou palavras, do jeito que você quiser chamar, que exige essa preposiçãozinha a, quando vem seguido de uma palavra feminina, você já sabe que vai ter que usar o acento indicativo de crase. E aí, vamos ver o exemplozinho que eu coloquei aí para você. É o slide 9. Refiro-me a, eu me referir a alguma coisa. Refiro-me a violência contra a mulher. Então, o verbo referir-se exige o a. Quem se refere a alguma coisa. Então, eu tenho que usar, e essa alguma coisa é a violência. Então, refiro-me à violência. Muito bem. O segundo caso, e aí deixa eu olhar qual foi o exemplo que eu botei aqui para vocês, são as locuções adverbiais, que são aquelas expressões que a gente usa para expressar lugar, à frente, à direita, à esquerda, ou o modo, às pressas, à vontade, ou ainda o tempo, às vezes. Então, toda vez que eu uso essas expressõezinhas que indicam tempo, lugar e modo, eu vou usar a crase. Então, presta atenção no exemplozinho aí. O exemplo vai dizer para você: vire à esquerda, vire à esquerda. A esquerda é a expressão de lugar. Saiu às pressas é o modo como ela saiu correndo, saiu às pressas. Às vezes ele canta. Então, às vezes ele canta, que de vez em quando ele tem vontade, ele canta. Canta e encanta. Bom, o outro caso que eu vou explicar para vocês é com locuções prepositivas. E aí o exemplo mais comum que acontece, que eu trouxe hoje para vocês, é o uso da palavra, da expressão feminina, à moda de. E aí existem móveis no estilo à moda Luís XV. Sapato, que era um tamanquinho todo com tipo do Aladim, com aquela pontinha arrebitada. Sapatos a Luís XVI, eu nem sei que Luís era esse, se era o 15, 16, 14, era um rei francês, que usava esses tamanquins com aquela pontinha virada, tipo sapatinho do Aladim. Então, a expressão à moda de, geralmente a gente não fala à moda, a gente fala tirando a palavra moda e usando só a expressão. E aí a gente tem assim: ele jogou a moda de Messi. Então, ele imitou o Messi usando o estilo do jogador Messi e jogou o futebol à moda de Messi. Está lá a expressão à moda de, é obrigatório usar crase.
Gosto de bife à moda milanesa. A moda milanesa. Só que eu posso falar sem a palavra moda e vou manter a crase. Gosto de bife à milanesa, tem que ter crase. Gosto de lasanha à bolonhesa. E assim a gente está se referindo à expressão à moda de. Outra obrigatoriedade no uso da crase é também com algumas expressões conjuntivas, são conjunções, principalmente as proporcionais, aquelas que vão indicar em que medida alguma coisa acontece. Então, eu trouxe 2 exemplos. À medida que a chuva aumentava, a rua alagava. Quanto mais chovia, mais a rua ficava alagada. Então, à medida que, à proporção que eu estudo, amplio meus conhecimentos. E é verdade, quanto mais a gente estuda, mais nós ampliamos o nosso conhecimento. E, para finalizar, a questão da hora, a questão do A com H ou da crase, como eu estou falando agora, a gente usa com uma certa obrigatoriedade antes de horas, do indicativo de horário. Qual é o horário do meu programa? Meu programa é às 8h30 da noite. Meu programa reprisa às 17h30 da tarde de domingo. Então, toda vez que eu vou indicar horário, eu tenho obrigação de colocar esse às com crase, que é às, aí dá o indicativo de horas. E aí eu trouxe uns exemplos de exceção. Está lá o exemplo do horário com crase. A aula de italiano começa às 15 horas. E trouxe a exceção. Toda vez que eu uso preposições como para, desde ou então até, eu não preciso colocar o acento indicativo de crase, porque só tem o artigo, porque a preposição eu já usei outra. Então, não tem a preposição, mas a artigo, é só o artigo. A preposição eu já tirei. Então, está lá, a reunião está marcada para às 16 horas. O para é uma preposição. Ela está no aeroporto desde às 16 horas. Estarei em casa até às 20 horas, porque eu já usei a preposição. E observe a letrinha indicativa da abreviatura de horas é H minúsculo. Aquele pessoal de publicidade ou que faz cartaz e bota aquela letrinha H maiúsculo, ainda bota um R e um S para indicar plural, não entendeu nada de abreviatura de medidas, medida de tempo. Quero ver se ele vai botar em 10 litros, vai botar o L, o T, o R e o S. Não vai, ele vai botar só o L, em minúsculo. Horas é a mesma coisa, só o H minúsculo. Nada de colocar R, H maiúsculo, S. Esquece isso, é simplesmente um H minúsculo. E essa é a abreviatura da palavra horas. E serve para 1 hora ou para 13, 10, 20, 30 horas. Quantas horas você quiser, tá bom? Fica a dica aí. Eu agora vou chamar o intervalo e depois a gente continua o programa Rosina de A a Z. Volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você.
colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Gente, voltamos com Rosina de AZ de hoje. Na primeira parte, eu expliquei quando nós usamos o A com H e o acento agudo no A, quando usamos o A normalzinho sem nada, só A, e quando eu uso A com acento grave indicativo de crase. E se você perdeu a primeira parte, pega depois no Facebook do TVC, Correio da Manhã, ou no meu Facebook, ou no Instagram da TV, pega nas redes sociais, assiste, porque eu acho que ficou uma explicação bem simples para todo mundo entender, né, e aprender. Juntei entender com aprender. Bom, agora eu quero reforçar a divulgação da primeira mostra de arte e poesia do Elos Clube de Petrópolis. Essa mostra de arte é um evento online, totalmente gratuito, e é só para todas as idades. Pode participar a avó, o neto, o filho, a mãe, o pai, quem quiser, tio, tia, primo, todo mundo, a família toda. É só você escrever uma poesia, sem verso, sem rima e sem aqueles versos com sílabas poéticas rigorosas, contadas, é um verso livre, ou você fazer uma releitura de uma pintura modernista ou outro desenho qualquer com estilo modernista e entrar na página do Elos Clube de Petrópolis. Aí vai aparecer a foto da página para vocês, que eu coloquei com a imagem dos artistas da Semana de Arte Moderna de 1922, que está completando 100 anos agora nesse mês de fevereiro. Neste mês de fevereiro completa 100 anos. E aí você acha lá, Elos Clube de Petrópolis, lá tem exemplos, tem explicação, tem várias coisas para você ler sobre a Semana de Arte Moderna e tem o formulário. Tem o formulário para você fazer a sua inscrição. Está aí o formuláriozinho, você clica, ali tem um regulamento, você pode ler ou não ler o regulamento, mas é bom ler. E tem o formuláriozinho para você fazer as suas inscrições. Nesse formulário, eu pergunto a sua idade. É claro que eu quero saber quantos anos você tem.
Eu pergunto se você é poeta, se você é artista plástico, qual é a sua profissão, que às vezes você não é nada disso. Você nunca viveu de arte, você nunca viveu de escrever, mas você gosta de escrever e tem na gaveta aquelas poesiazinhas guardadas que você faz desde criança do tempo de escola. Aí você escreve uma poesia dessas. E o dia do evento, qual é o dia do evento? É o dia 18, 19, que é um sábado, às 10 horas da manhã. O link para você entrar no evento, eu vou mandar por e-mail, porque você vai dizer seu e-mail quando fizer a sua inscrição. E aí, o que vai acontecer? Você pode declamar a sua poesia ou simplesmente acompanhar os outros declamando, inclusive a sua poesia, porque terão pessoas ali do Elos Clube que vão declamar todas as poesias inscritas, mesmo que você tenha vergonha de declamar a sua. Se você quiser falar a sua poesia, ótimo, parabéns, nós vamos aplaudir com o maior carinho. E se você não quiser, nós vamos ler as poesias inscritas. E vamos mostrar também todos os desenhos, pinturas, fotos que foram enviados ou que forem enviadas para nós via o formulário de inscrição. Ah, não consegui preencher o formulário, não consegui enviar. O que você faz? Aí você vai mandar tudo isso para o e-mail, que vai aparecer aí na sua telinha, para o e-mail elosclube2021@gmail.com. Vou repetir, elosclubepetrópolis2021@gmail.com. Não conseguiu mandar por e-mail? Tem o WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Aí você manda tudo por ali, ou então você se comunica comigo por ali, tá bom? O evento é para todas as idades. Vou repetir, é gratuito, você não paga nada para participar, mas tem que fazer inscrição para eu mandar o link do meeting para você, porque aí você entra na videoconferência e faremos uma grande festa de arte e poesia em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, aquela famosa semana em que artistas jovens brasileiros resolveram revolucionar a arte no Brasil. Deixa eu tirar um pouco esse óculos. E aí você agora vai estar comemorando tudo que eles revolucionaram a linguagem artística no nosso país. Está aqui o convite, as inscrições estão abertas e se encerram no domingo, dia 13 de fevereiro. Fique com Deus e até semana que vem, no próximo Rosina de A a Z. TVC, a TV do Correio da Manhã.